Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro. 14ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou e você já sabe, depois da rodada tem vencedores e perdedores aqui no canal, né, não, Matheus? Exatamente, aqui vamos estar trazendo um panorama geral da rodada, tentando falar sobre todos os jogos, às vezes, sendo bem sinceros, tem alguns jogos que não são tão interessantes assim, a gente deixa um pouco de lado e foca nos principais da rodada, mas a gente tenta trazer uma ideia mais aberta do que aconteceu na rodada, trazendo um pouquinho de análise, um pouquinho de uma zoeira, aquilo que a gente faz no quadro, mas sempre com o objetivo de informar você que está assistindo o vídeo sobre o que aconteceu. Exatamente. E hoje começaremos por vencedores ou por perdedores? Podemos começar pelos vencedores dessa vez. Você quer puxar o primeiro? Eu vou puxar o primeiro aqui. Você falou que era um negócio muito diferente, não sei o quê, mas eu vou com um óbvio para começar. É o Remo, né. Sim, Remo ganhou do Botafogo. Vou falar mais, inclusive, desse jogo também nos perdedores, quebrando um pouco da nossa, não regra, né, mas na nossa tentativa de não repetir um jogo mais de uma vez, mas acho que tem coisa para falar nesse jogo do lado dos perdedores. Mas o Remo, assim, é claramente um vencedor. É um time que vinha perdendo partidas dentro de casa, vinha encontrando dificuldade, já não ganhava há algum tempo no Brasileirão, ganhou bem do Bahia na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro não estava engrenando. E assim, é um time que quando começou o campeonato, a gente falou, é difícil se manter na primeira divisão, mas para conseguir tem que conseguir fazer com que a sua casa seja uma fortaleza. É porque é um time que tem muita dificuldade quando vai viajar para enfrentar os adversários, também pela distância, só que quem vai viajar também vai viajar para longe para jogar contra o Remo, né. Só que o time não conseguiu fazer isso, perdeu muitos jogos dentro de casa, então tem que compensar de alguma forma. E ganhar do Botafogo no Rio de Janeiro, com certeza, é um bom jeito de começar isso. São pontos que eu tenho certeza que a torcida e o time não contava com eles, né, na conta que eles fazem. Então, no final das contas, eh o Remo sai muito feliz dessa rodada por conquistar 3 pontos que não era esperado que eles conseguissem. Perderam alguns que eles podiam estar olhando e falando: "Esse daqui a gente precisa", mas conseguiram dar essa volta com pontos que ninguém estava esperando que eles fossem buscar. Exato, o Remo também estava aqui na minha lista com tudo isso que você destacou, e também com a situação de que não sei quantas outras oportunidades teremos para colocar o Remo entre os vencedores. Então toda oportunidade que pintar, ela tem que aparecer. Não só porque ele pode cair, mas também ficou quase 40 anos fora da Série A, então pode ser que a próxima vez que o Remo, em uma próxima temporada na Série A, que ele pode pintar entre os vencedores, nós nem estejamos mais aqui, né. No mundo ou no canal que você fala? Você Pode ser está no canal, cravando a no nossa canal. morte? Não, no canal, calma aí. Ou você está cravando que o Remo não vai voltar para a Série A daqui a 100 anos, né? Também Assim, se pode ser manter isso. a se manter a média, a gente vai estar No mundo com a gente vai estar. a gente vai estar com 60 anos. Exato. Dá para continuar fazendo aqui o canal. Se estiver Exato. pagando bem, eu continuo. Eu vou É, trazer outro vencedor aqui, que é Jair Ventura, técnico do Vitória, com um grande jogo contra o Curitiba, ganhou de 4-1, dentro de casa. O time está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento, é o 8º colocado. E se uma campanha é o nono colocado, perdão. Tinha visto antes da rodada, mas alguém ultrapassou o Vitória. Mas mesmo assim, é um time que está fazendo uma campanha ali, não está permeando a zona de rebaixamento ali. Acredito que essa sim vai ser a luta do Vitória até o final do campeonato. E essa impressão, assim, essa sensação de tranquilidade, acho que não pode tomar o elenco, tomar o ambiente do Vitória. É um time que tem que estar sempre muito ligado e tem que jogar o 100% para conseguir se manter na primeira divisão. Conseguiu fazer isso contra o Curitiba, uma vitória muito boa contra uns times que a gente já tinha falado aqui, faz um belo de um campeonato. O Curitiba é um dos destaques dessa primeira parte do Campeonato Brasileiro. Vitória foi lá e meteu 4 neles, então o técnico do Vitória está aqui entre os meus vencedores. também tá aqui, né, o Curitiba que a gente já destacou também que é um excelente visitante, né, ganhou do Cruzeiro no Mineirão, ganhou do Corinthians
na Neoquímica Arena, se eu não me engano. Então é um time que é sempre duro você jogar dentro de casa. E assim, a gente já falou aqui algumas vezes do Jair Ventura, que é um técnico que surgiu até bem no Botafogo, depois ele teve vários trabalhos ali que não deram tão certo, ele virou meio que esse treinador para apagar o fogo no final do campeonato, né? Foi como o Vitória trouxe ele, inclusive. E a gente comentou que até ano passado que ele era um dos melhores nisso, ele geralmente conseguia salvar o time e melhorar os times que ele assumia, mas ele está mostrando que ele também é um cara que pode coordenar um trabalho desde o começo do ano, né? Concordo com você, não acho que o Vitória vai terminar o campeonato na parte de cima da tabela, mas conquistar esses pontos agora, já que você falou em tranquilidade, é óbvio que você não pode o time não pode achar que já está salvo, mas com certeza você ter essa gordura para queimar até o final traz um conforto para os jogadores não terem que jogar além do limite toda a rodada, como acontece geralmente no final do campeonato. Né? Eu acho que talvez o Vitória, se mantiver assim, com a queda que a gente espera, talvez consiga se salvar antes da última rodada, como tem sido a norma do time. Né? Então, com certeza, o Vitória e o professor Jair Ventura são vencedores. E eu vou trazer aqui mais um. Eu tenho mais dois técnicos para falar aqui, mas eu não vou falar dos técnicos. Eu vou falar de Paulinho, que finalmente voltou, né? Ele que entrou em campo no segundo tempo desse jogo contra o Santos. É um cara que o Palmeiras trouxe muito caro do Atlético para um jogador que estava já em fim de contrato. Então, eles pagaram um valor praticamente recorde de transferência entre clubes brasileiros, para ele jogar praticamente o Mundial de Clubes, fazer um gol importante e aí ter que fazer cirurgias, problema de lesão, ficou aí praticamente um ano parado, né? Estavam vindo várias piadas, inclusive nas redes sociais, que a gente estava vendo, falando que tinha jogadora do futebol feminino do Santos que tinha engravidado e voltado a jogar mais rápido do que o Paulinho. Tinha um jogador do Red Bull Bragantino que teve um problema sério, teve que fazer uma cirurgia no cérebro e voltou a jogar mais rápido que o Paulinho. Mas assim, O Alan finalmente ele Ruschel. o Alan Ruschel, que teve todo o acidente da Chapecoense, voltou a jogar mais rápido. Então era uma situação delicada, porque foi um investimento caro, de muita expectativa, e não é nem que não deu resultados, né? Ele não teve nem a chance de entrar em campo, ele fez a cirurgia, depois teve que refazer, e agora finalmente voltou, entrou em campo. Vamos ver se ele consegue recuperar a forma física, né? O futebol que ele vinha jogando antes, que ele era um dos melhores atacantes do futebol brasileiro pelo Atlético, e que a briga no Palmeiras também é dura, né? É mais dura do que quando ele chegou. Agora você tem um Flaco Lopes muito bem com essa função de segundo atacante, mais armador. Você tem o Vitor Roque, que está lesionado, mas que é um titular absoluto desse time, que faz muito gol. Você tem o Arias caindo pela ponta, que chegou também há pouco tempo. Então a disputa por posição para o Paulinho está mais difícil do que quando ele foi contratado. Vamos ver se ele vai conseguir não só recuperar a forma física, como encontrar um lugar para ele nesse time. A grande questão é que o primeiro passo ele deu, ele voltou a estar em campo, né, que era uma coisa que não acontecia há praticamente um ano. O último jogo dele foi justamente esse contra o Botafogo, que ele entrou e fez o gol da vitória no Mundial. E assim, até agora para mim é a pior contratação da história do futebol brasileiro. A sorte é, ele ainda tem tempo de mudar essa história. Se ele ficar saudável, conseguir entrar em campo, ser decisivo para o Palmeiras, ele pode ser importante e até ser titular desse time. O Paulinho, ele é muito bom jogador, mostrou isso no Atlético, mostrou isso no Vasco quando estava surgindo. O problema dele é físico, não é técnico. Resta saber se ele vai ter a condição de jogar regularmente, coisa que desde que foi ao Palmeiras não conseguiu fazer. E isso é uma coisa que é importante. O Palmeiras contratou já sabendo dos problemas físicos. Apostou que conseguiria recuperar o jogador, até agora não conseguiu. E a gente torce para que ele consiga dar continuidade na carreira, né? A gente não quer que nenhum jogador fique machucado, assim. É muito ruim o cara não conseguir exercer a profissão. E tinha um monte de piada também, além dessas que você citou, do Paulinho modelo, assim, que ele estava sempre em alguma festa, o pessoal zoando lá, ele vai lá, mas não joga nunca, foi muito caro, enfim. Isso é uma questão, assim, a ausência dele nos jogos do Palmeiras
vinha incomodando todo mundo, imagino que ele também, né, ele deve querer jogar. Com certeza, né, eu acho que mesmo um jogador, vamos dizer, não tô falando que é o caso do Paulinho, mas um cara que quer só ganhar o dinheiro e não quer entrar em campo, eu acho que ele prefere fazer isso saudável do que fazer isso lesionado, né. Lesão ninguém gosta, com certeza era algo que estava incomodando ele. Ele parece um jogador que gosta muito de jogar, queria estar em campo, tanto que forçou para estar no mundial, como você disse, ele já estava machucado, tanto que ele jogou 10 minutos na partida e foi suficiente para ele decidir aquele jogo, Isso mas aí, isso aí, né, ele entrou, decidiu o jogo, foi embora, e foi fazer a cirurgia. Mas com certeza, né, ele é um vitorioso dessa rodada só por ter conseguido voltar para o campo, porque a torcida do Palmeiras é conhecida também pela crítica, por encher o saco das pessoas que estão lá, e ele é um cara que estava sofrendo com isso há algum tempo, pelo valor que foi pago nele, né, 18 milhões de euros. Então, ele estar em campo é bom para o Palmeiras, e bom para ele. exatamente, exatamente. Trazendo aqui mais um vencedor da minha lista, eu coloquei o Internacional, que faz um campeonato ali na luta contra o rebaixamento, acho que dá para colocar que esse é o cenário do Inter hoje, mas nessa rodada conseguiu uma bela de uma vitória. Ganhou de 2-0 do Fluminense, que ainda não tem o reforço do Hulk, a gente gravou um vídeo sobre a chegada dele, se você quiser conferir, clica aqui no canal que vai estar aparecendo, para ver a nossa opinião Vai sobre estar essa aí no vizinho. contratação do Fluminense, exato. E o Inter, jogando no Beira-Rio, fez valer a força do mando de campo, uma coisa que o Inter não fez valer recentemente, perdeu para o Mirassol não faz muito tempo no Campeonato Brasileiro dentro de casa. E dessa vez foi lá, conseguiu ganhar do Fluminense, 3 pontos importantes. É, e para citar um rival direto nessa luta ali na parte de baixo do Inter, o Santos recebeu o Fluminense não faz muito tempo e perdeu. Então, esses 3 pontos para o Inter podem ser muito valiosos. O Fluminense que faz um bom campeonato até aqui, mas nessa rodada tropeçou. Eu quis destacar a vitória do Inter nesse jogo. Também estava na minha lista. E assim, o Fluminense ainda não coloquei entre os perdedores, mas é um time que parece que está atravessando um momento já mais difícil, né? Acho que começou muito bem, mas agora na Libertadores está fazendo uma campanha bem ruim. No Campeonato Brasileiro agora perde para o Inter, que, como você disse, é um time que não estava ganhando de ninguém. O Inter conseguiu dar um salto legal, né? O Inter estaria na zona de rebaixamento nessa rodada. Acabou colocando o Corinthians na zona e subiu para 12º, como está todo mundo lá embaixo ainda embolado. Uma vitória já te faz subir 4 posições aqui no caso do Inter, mas assim, com certeza, até pensei em colocar o Pesolano como vencedor, mas eu acho que no final das contas a instituição internacional acaba ganhando mais do que o treinador com essa vitória importante sobre o Fluminense. E trazendo aqui meu penúltimo vencedor, eu vou de Renato Gaúcho. Assim, começou muito bem no Vasco, depois teve um momento ruim, agora parece que reencontrou um pouco, não aquele mesmo ritmo que estava no começo, onde o Vasco estava ganhando e ganhando de viradas, mas faz uma campanha ok na Sul-Americana, no Brasileirão tem encontrado seus pontos, e assim, Flamengo e Vasco nos últimos anos, apesar de ser um clássico de muita rivalidade e tudo, o Flamengo tem levado a melhor com grande frequência, né. E hoje parecia que ia ser mais um desses dias, mais uma vitória tranquila, talvez até uma goleada. O Flamengo sai na frente 2-0 e, assim, o Vasco consegue buscar o empate no segundo tempo, marca no último minuto para empatar o jogo, inclusive, e eu acho que é aquele empate com sabor de vitórias, né. Um o Maracanã com torcida mista, você sai atrás 2-0, seu maior rival que está ganhando, não só vários campeonatos, como ganhando de você várias vezes, de formas humilhantes em muitas dessas oportunidades, dessa vez conseguiu não perder, o que para o Vasco hoje em dia já é uma vitória contra o Flamengo. Sobre o contexto do jogo, eu concordo, mas comentaria um pouco mais nos perdedores sobre essa situação de Vasco e Flamengo. Trazendo aqui mais um vencedor da minha lista, aí vou fazer isso para não dar spoiler. Tá aqui o Atlético. Assim, para mim, o grande vencedor da rodada, tá? Depois de uma semana horrível, tomou uma goleada do Flamengo dentro de casa, perde para o Cienciano na Copa Sul-Americana.
Eu vi gente falando que foi a primeira vez que o Atlético perdeu para um time venezuelano, na história. Ver o seu um dos maiores ídolos, né, indo embora, da forma que foi, né, ao longo dessa semana, ia enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, com o mando do Cruzeiro, e simplesmente passou por cima, tá? Foi 3-1 o jogo, mas em determinados momentos, e talvez possa fazer o torcedor do Atlético sentir um pouco perdedores, poderiam ter goleado o Cruzeiro nesse jogo. A sensação que passou, em determinado momento, estava 3-0, o Atlético com 2 jogadores a mais. Aí depois o Atlético tem um expulso, o Cruzeiro faz um gol de pênalti, o jogo termina 3-1, mas o Atlético foi muito superior ao Cruzeiro no clássico, uma semana dificílima, e faz valer aquela máxima, né, de que clássico não tem favorito, que quando o time chega mal ele consegue dar um gás a mais para surpreender o rival. Foi isso que o Atlético fez, ganhou o jogo e merece estar aqui entre os vencedores. O torcedor atleticano que passou uma semana de inferno tem motivo para sorrir porque ganhou o clássico. Coloquei aqui Barba Domingues entre os vencedores, porque além de tudo isso que você falou, ele chega para esse jogo, assim, com uma pressão gigantesca em cima dele, praticamente com o senso de que se o time perde, ele ia cair, ele ia ser mandado embora, sem várias peças importantes. Ele tem que, além de tudo, perde o Hulk, como você disse, ele tem que mudar completamente o esquema tático. Ele vai com 3 zagueiros, flutuando entre uma linha de 5, uma linha de 3, né, um 3-5-2 ou um 5-3-2, dependendo da fase do jogo, que está atacando ou defendendo. Mas é como você disse, ele consegue anular completamente o ataque do Cruzeiro. O único lance de perigo que o Cruzeiro teve no jogo inteiro foi justamente o pênalti, que vem de um cruzamento meio do nada, que o defensor do Atlético faz uma bobagem, acho que era o Alan Franco, o Júnior Alonso, um dos 2 no lance, não me lembro agora. Mas consegue anular completamente o ataque do Cruzeiro, consegue explorar bem os contra-ataques, como você disse. Podia até ter feito mais gols, foi um time que não criou tantas jogadas, mas foi muito preciso na forma que finalizou, e mostrando um poder e um conhecimento sobre o elenco que até então a gente não tinha visto. Por todo esse contexto, ele teve que mudar muita coisa, colocou jogadores que não vinham jogando, né, o Alan Minda ou o Cassierra no ataque, por exemplo, e conseguiu explorar as forças dos dois muito bem. Então, quem sabe esse vai ser o Atlético daqui para frente, né? Às vezes, esse momento de dificuldade obrigou ele a adaptar um pouco ou colocar mais a cara dele, ao invés de escalar mais o óbvio, com jogadores de mais renome. E vamos ver daqui para frente se o Atlético vai continuar nesse ritmo, ou se foi algo mais uma resposta para a torcida e para a pressão interna por causa de um clássico que fez esse time crescer de produção. Mas, independente de qualquer forma, o Eduardo Domingues mostra que ele tem condição de continuar no trabalho e ganha também, com certeza, apoio tanto da diretoria como da torcida por causa de uma vitória como essa contra o adversário, o grande rival que é o Cruzeiro. Pelo menos uns 3 jogos de sobrevida aí, de tranquilidade, esse elenco do Atlético conseguiu com essa vitória. E Exatamente. trazendo o meu último vencedor aqui, que eu acho que somos todos nós, porque é quem esperava expulsões no Clássico Mineiro, depois daquela final onde rolou aquelas cenas interessantes, assim, da pancadaria generalizada. Eu imagino que todo mundo estava esperando alguma expulsão nesse clássico. Seria muito decepcionante o primeiro clássico pós a briga não ter nenhuma expulsão, ser aquele clima de paz e amor, mas não foi isso que teve no Mineirão, tá? Era provocação de um lado e de outro. E assim, acho que foram poucas expulsões, é verdade, foram 3 só dessa vez. Mas tivemos expulsões no jogo, então quem estava Uma pelo esperando. menos injusta, diga-se, na minha opinião. Eu acho que o lance do Kaique ali, o amarelo estava de bom tamanho, eu não entendi porque que o VAR chamou, mas desculpa te cortar. Beleza. Mas assim, tivemos expulsões para quem estava esperando alguma confusão nesse jogo, teve. Então tá aí, quem estava esperando as expulsões no clássico de Minas. A galera da apostinha ganhou um dinheiro com essa, né, eu acho que essa era pedra cantada e aconteceu. É, mas acho que É, a odd devia estar baixa, né? às vezes botava 2 ou mais, né, aí aumenta a odd e a galera É, quem apostou nessa ganhou também. Eu acabei exato. meus vencedores, você acabou os seus também, né. Aqui foram todos.
Eu Ah, vou pode posso falar. puxar meu primeiro perdedor aqui À para vontade. que continua no clássico mineiro, que é o Ronaldo, cara. Assim, é impressionante. É o Ronaldo tá no Mineirão que o Cruzeiro perde. E assim, ele nesse jogo ele estava presente e não conseguiu afastar a imagem de pé frio que a torcida do Cruzeiro tem com ele. Então, assim, o Ronaldo é um dos perdedores aqui na minha lista. É, o Ronaldo que eu acho que nesse momento a gente vai falar que ele é amado por grande parte da torcida do Cruzeiro, pelo menos, mas estar no Mineirão, acho que a última vez que a torcida cruzeirense esteve animada com ele no Mineirão, ele ainda era jogador do time, né. Era em 94 e aí a torcida gostava de ver que ele estava. Desde Não, então calma lá, foi no acesso para a Série B ali que ele estava no Mineirão, não, contra o Vasco. sim. Não, a torcida estava feliz que ele estava à frente do time, não necessariamente que Sim. ele estava no estádio. E Na quando ele estava eu no lembro que estádio naquele jogo ele torcida pé estava. frio. Eu lembro que naquele jogo ele Estava. estava. Tá bom, enfim. Mas aí pela piada, vou falar que a última vez que estava feliz foi em Boa. 94, senão acaba com a piada que eu fiz aqui. Perdão co Mas estragar a um piada. jogo horroroso do Cruzeiro inclusive, né, a gente falou muito do Atlético, mas, talvez o pior jogo do time desde que o Arthur Jorge chegou, bem pior do que o jogo contra o São Paulo, que o Cruzeiro perde 4-1. Time completamente nulo no ataque e na defesa, apesar de ceder poucas chances, tomou muitos gols, né. E eu também não acho que foi culpa do goleiro nem nada, eu acho que a defesa como um todo bobeou e o Atlético foi muito bem para marcar os seus gols. E trazendo aqui o meu primeiro perdedor, já que a gente falou do Paulinho, que voltou de lesão depois de muito tempo, vou colocar aqui Lucas Moura, que é outro que desde que voltou aí ao São Paulo, tem tido dificuldade para ter sequência. Talvez não se fale muito nisso, porque o outro que voltou junto com ele, que é o Oscar, já até aposentou, né, porque também não conseguia mais jogar. Mas assim, o Lucas ficou muito tempo machucado, aí voltou agora e saiu lesionado de novo no jogo contra o Bahia, saiu até chorando, que eu vi os vídeos depois. E assim, o São Paulo ainda toma um empate no final. Quase coloquei o São Paulo por causa, de perder esta vitória no último minuto do jogo contra o Bahia, mas assim, com certeza o Lucas é um outro cara que está batalhando muito com as lesões e, voltar a machucar, né, deu para ver que ele ficou muito abalado com essa lesão, por isso ele está aqui entre os meus perdedores. Você citou o Oscar, mas também tem o Rames, né, que o Lucas chega ali meio que junto. Foi uma tragédia no São Paulo também, então talvez a torcida pegue um pouco leve com ele por ser da casa, tal, mas a verdade é que ele tá vivendo aquele gol contra o Corinthians em 2023 já tem um tempo, né. Depois daquilo, ele jogou o quê? 3 jogos da campanha da Copa do Brasil, o São Paulo foi campeão. E depois disso o Lucas não teve grande destaque, né, a gente não olha para ele como um dos principais jogadores do futebol brasileiro, como ele tem talento para ser, né. Então acho que ele fica um pouco meio apagado por toda essa situação, por também não ser um cara muito midiático, não é um cara muito badalado, mas eu acho que ele tá devendo sim com a camisa do São Paulo e não consegue ter sequência, né. Eu tô vendo aqui inclusive, eu pesquisei enquanto estava falando, ele vai fazer os exames ainda hoje, domingo, quando a gente está gravando esse vídeo, talvez quem está assistindo a segunda já sabe a resposta, mas aqui de acordo com a ESPN corre o risco de ficar até 1 ano de fora, dependendo do diagnóstico da lesão, não sendo alarmista, né, não sei até que ponto a matéria foi atrás de saber o que está acontecendo com ele, mas é uma situação complicada aí do Lucas que não consegue ter sequência desde que voltou. Exatamente. E já que você falou do São Paulo, meu próximo perdedor não tem a ver com o São Paulo, tem a ver com o time que o São Paulo jogou, que foi o Bahia, no caso. Coloquei o G6 como um perdedor aqui na rodada, porque nenhum dos 6 times, que ocupam a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro ganharam nessa rodada. Palmeiras empatou, Flamengo empatou, Fluminense perdeu, São Paulo e Bahia, que é o quarto e o sexto, empataram e o Atlético Paranaense também empatou. Então, ninguém aproveitou um tropeço ali da parte de cima, poderia se aproximar do Palmeiras, poderia entrar no G4, por exemplo, no caso do Bahia, do Atlético Paranaense. Ficou todo mundo na mesma, então coloco o G6 aqui entre os perdedores. Principalmente o Palmeiras, né, porque o Palmeiras foi o primeiro aí a jogar, então quando tropeçou talvez pensou: o Flamengo vai colar, o Fluminense vai colar",
no final das contas, deu sorte que todos os outros também, foram incompetentes em suas partidas. E trazendo aqui mais um perdedor, Matheus, esse daqui eu confesso que eu fiquei com dificuldade de escolher, porque primeiro eu coloquei Luiz Castro, né, o treinador aí do Grêmio, que a verdade é que eu acho que o trabalho dele é abaixo do esperado. Acho que se esperava muito dele pelo que ele fez no Botafogo, né, em 2024, e ele abandona o trabalho no meio, aí tem toda a derrocada, do time carioca. Então, eu acho que todo mundo esperava que, cara, ele vai fazer de novo o que ele fez com o Botafogo, vai brigar lá em cima, vai brigar por título. Ele começa até bem no Gaúcho, é campeão em cima do Internacional, mas o Brasileirão do Grêmio eu acho que é, assim, abaixo das expectativas no mínimo. O time é o 14º colocado, não vem jogando bem e não vem ganhando. Empatou com o Atlético Paranaense 0-0 fora de casa, o que é talvez o resultado até normal, mas aí você soma que empatou também na Sul-Americana, com o Carlos Vinícius perdendo 3 pênaltis. Então a situação do Grêmio não é muito boa. Mas aí depois eu coloquei os 2 técnicos ex-Botafogo, para falar também do Arthur Jorge, que a gente até comentou aqui, e depois eu cortei de novo e apontei para Botafogo e escrevi goleiro. Porque a situação de goleiro no Botafogo é calamitosa. Toda rodada você vê os goleiros do Botafogo jogando. Fiz todo um, todo um traço que eu saí do Grêmio até o Botafogo apontando linhas. Mas já falando de tudo Eu aqui, confesso que eu me perdi no meio do raciocínio, tá? eu comecei falando do Grêmio, que o Luiz Castro, na verdade, que era um perdedor, porque o Grêmio estava jogando muito mal, certo? Aí de Luiz Castro eu puxei treinadores ex-Botafogo. Eu queria falar do Arthur Jorge do Cruzeiro, que a gente já falou aqui. Aí eu escrevi Botafogo. Aí de Botafogo eu puxei outra setinha e falei goleiros. Os goleiros do Botafogo têm jogado muito mal nesse campeonato, independente de quem entra. Mais uma vez, a gente tem um gol do Botafogo no finalzinho para mais uma derrota, em que o goleiro falha, na minha opinião, justamente contra o Remo, que a gente também já comentou aqui, então não vou falar muito. Mas eu só queria falar várias coisas em um tópico só, porque eu não consegui falar de uma só e acabou que um foi puxando outro ponto. Mas é isso. Perdedores: Luiz Castro, Grêmio, técnicos ex-Botafogo, Arthur Jorge e goleiros do Botafogo. Tudo em uma coisa só. Tentando falar um pouco aqui de cada um. Não tenho acompanhado tanto a situação de goleiros do Botafogo, para falar a verdade, mas acho que quando você tem um goleiro instável, como o Bruno destacou que vem sendo o caso do time, tudo piora, né? Assim, defesa se sente mais insegura, aquele tipo de jogo que já entra, pô, vamos ter que fazer 2 ali para tentar conseguir alguma coisa hoje. E na situação do Botafogo, que é muito incerta, né? Que a gente já falou aqui em outros vídeos, ter um goleiro ali que pudesse chamar a responsabilidade seria bem importante, que pode ser a diferença de 3, de 5 pontos na tabela que podem mudar a realidade do Botafogo no campeonato. Então, talvez essa janela de meio de ano fosse interessante o Botafogo olhar. O problema é que a gente não sabe se vai ter dinheiro, quem é que vai comandar esse Botafogo, como é que vai seguir a situação. E pode ser que tenha outros problemas com saídas de jogadores, né? Então talvez tenha outras prioridades até, mas seria interessante o Botafogo ficar de olho. Sobre Talvez Grêmio não, e né? o. Com Pode falar. certeza a gente vai ter saídas no Botafogo. O Tem Barbosa, que, por exemplo, é um que já está exato. quase fora do time. Tem que ver quantos vão E ficar. Exato. Sobre Grêmio e Luiz Castro, concordo que o trabalho está abaixo, mas eu lembro que o primeiro ano dele no Botafogo foi ali um ano também com uma certa instabilidade. O Textor bancou, ele seguiu, e na temporada seguinte foi quando o Botafogo deu aquele salto e disputou o título. Acabou perdendo, mas ele saiu quando o Botafogo ainda era líder do campeonato. Então, eu acho que o Castro está abaixo, e só que ele tem um histórico ali de os trabalhos deles demorarem a engrenar, pelo menos o que ele teve aqui no futebol brasileiro. A questão é, o Grêmio vai dar esse tempo ao Luiz Castro? Será que ele está fazendo por merecer esse tempo? Eu não sei. E eu acho que se a situação do Grêmio continuar no atoleiro, não conseguir resultados rápido, é bem capaz dele poder ir embora, tá? Não ficaria surpreso com isso. E sobre o Arthur Jorge, eu acho que ele foi muito mal no clássico. Talvez a escalação do Cauã Moraes, que é um jogador que eu gosto, acho que ele é jovem, acho que ele é muito promissor,
mas pela forma com que o Atlético foi escalado, deixou o lado direito da defesa muito vulnerável. Logo depois, ainda, e tira o cara ainda no primeiro tempo, né? Então, uma mudança acabou empilhando atacantes no time do Cruzeiro, tirando meio-campistas, o time ficou bem desorganizado. Eu acho que ele facilitou o trabalho do Atlético, como a gente destacou, fez um grande jogo, mas o treinador do Cruzeiro também foi muito mal. Então, só para englobar todos os perdedores que você citou. Exato. Trazendo mais um aqui de um jogo que terminou agora, é o Corinthians, né? Perdeu para o Mirassol 2-1 e tá na zona de rebaixamento. Primeira derrota de Fernando Diniz no comando do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E a situação do Corinthians nesse campeonato é muito complicada. É um time que nos últimos anos tem empurrado com a barriga no Campeonato Brasileiro, mas se essa situação se manter, pode ser um cenário parecido com 2024. O Corinthians até ali é, entrando no último terço de campeonato, estava na zona de rebaixamento, teve que contratar Memphis, chegar ali com um novo treinador para conseguir uma série de vitórias e acabou até indo para a Libertadores, mas foi um campeonato onde o Corinthians passou boa parte dele com essa sombra do rebaixamento em cima do clube. Já temos 14 rodadas que o Corinthians disputou, o time tem 15 pontos somados, uma campanha absolutamente ridícula do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E se não ficar esperto, corre risco de ficar nessa briga aí até o final. A gente sabe, quando o time grande entra na zona de rebaixamento, é muito mais difícil de sair, a pressão é muito maior do que, por exemplo, com todo respeito, no caso de Mirassol, de Remo e de Chapecoense, para citar os outros times que estão na zona de rebaixamento. Aqui na minha lista estava Fernando Diniz. Começou a gravar, estava 2-0, até terminou 2-1 o jogo. Dieguinho fez o gol do Corinthians. Mas é como você disse, né? Um time que estava jogando muito bem, para ser honesto, jogou muito bem contra o Vasco, mesmo com um jogador a menos. Amassou o Penharol na Neoquímica Arena, podia ter feito mais gols também pela Libertadores, mas aí você perde uma vez e já está na zona de abaixamento. Fernando Diniz, que chegou sabendo que o trabalho era difícil, teve excelentes resultados, ficou várias rodadas invictas, se eu não me engano é o trabalho dele que ele mais ficou invicto, né, do momento que ele assumiu até a primeira derrota, passaram-se mais jogos, mas na primeira derrota ele já está direto na zona, com pressão e com as pessoas em cima, então ele sentou numa cadeira quente, remou, 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 e continua quente, né, essa é a verdade. Por isso eu coloquei o Diniz aqui como perdedor, que perdeu pela primeira vez, a gente podia até ter colocado o Mirassol como vencedor, talvez, né, que é um time que começou muito mal, mas parece que tá começando a acordar, né? Tá bem na Libertadores, 2 vitórias nas últimas 3 rodadas do Brasileirão. Tem uma rodada a menos que se ganha, sai da zona. É um time que para muitos parecia que estava morto, ia cair com certeza. Eu acho que ainda está bastante vivo e ainda tem muito campeonato pela frente. Eu tenho mais um perdedor aqui, Matheus. Você tem quantos? Eu tenho mais dois aqui. Então puxa um seu aí. Tá, vou puxar um aqui. As pessoas que desistem cedo demais dos jogos. O que teve de gol nos acréscimos do segundo tempo nessa rodada é brincadeira. Teve em Botafogo e Remo, teve em São Paulo e Bahia, teve em Flamengo e Vasco. Então, assim, vários jogos tiveram gols no final, com emoção. Teve até clássico, né? O caso de Flamengo e Vasco. Então, assim, se você vê o jogo e fala assim, não, esse jogo aqui já acabou, você é um perdedor, não pode desistir do jogo antes do juiz apitar. A não ser que seja 7-0, aí pode ir embora. Às Mas vezes o Oscar vai fazer o 1 no eu peguei um acréscimos, exemplo né? ruim, porque nesse caso o Oscar pode fazer um gol, exatamente. Justamente. Mas essa rodada tiveram muitos gols no apagar das luzes, então quis destacar que quem abandona o jogo antes do juiz apitar é um perdedor. Aquela galera que vai no estádio quer sair 5 minutos antes para não pegar trânsito, né? Esse povo É. aí ficou com um gol a menos do que podia ter assistido da arquibancada. Inclusive, acho que tem um vídeo muito bom que é da torcida do Fluminense, que uma galera tá indo embora, só que o Fluminense faz um gol quando eles estão no meio do caminho, todo mundo, bora voltar, bora voltar, bora voltar. Aí eu falo, não merece voltar. Quem não acredita não pode voltar no final. Essa é a regra. E, Matheus, eu vou talvez que com uma figura frequente dos nossos perdedores, que nem jogou e conseguiu sair perdendo,
que é o nosso menino Ney, né. Porque, assim, começa a rodada, a notícia é que o Neymar não vai jogar, por causa do gramado sintético. Tem poucos jogos até a Copa do Mundo. Talvez o Palmeiras, provavelmente o Palmeiras é o adversário, mais forte que ele teria para enfrentar e mostrar um nível de competitividade que a gente ainda não viu, e a decisão dele é não jogar para poder, se poupar por causa do sintético e provavelmente vai jogar contra o Deportivo Recoleta, fora de casa aí pela Sul-Americana. Então já começa ruim a rodada para o Neymar, por causa das notícias que saem envolvendo ele, que de novo abandonando o time contra um bom adversário, assim como ele não jogou contra o Flamengo porque estava suspenso, perdendo a chance de jogar contra bons times para mostrar nível para ir para a Copa do Mundo. Aí nesse final de semana a gente tem simplesmente gol do Luiz Henrique, gol do Igor Thiago, gol do Ryan, gol do Richarlison, gol do Matheus Cunha, gol do Endrick, gol do Vinícius Júnior. Ainda teve o gol de Pedro, que você quiser considerar que talvez tem chance de ter uma vaga na Copa. Então, Do Caio praticamente Jorge todo mundo. também. Cara, o Jorge também tem gol. Também tem gol de Marcos Leonardo, que não acho que vai para a Copa, não foi convocado, mas fica aí também essa colocação. Então, assim, o Neymar não joga por causa do sintético, porque ele não consegue ter uma sequência. Aí tem problema por causa disso. Aí praticamente todo mundo que está disputando vaga no ataque faz gol. E aí a notícia que sai logo depois, nesse domingo, é que o Neymar ficou com raiva que o Robinho Júnior driblou ele no treino, e aí foi para cima, peitou o menino de 17 anos e depois numa outra jogada deu uma rasteira que levantou ele do chão. Justamente o Neymar pegando ar porque alguém está driblando muito ele, que é justamente o que o Neymar fazia quando era mais novo. Ele ficava driblando, apanhava e ele driblava mais, o jogador ficava irritado. Agora ele, com um cara experiente, tá pegando ar e dando rasteira e levantando um jogador mais jovem, porque ele tomou drible no treino. E de novo sai a notícia disso. E aí de novo tá todo mundo criticando o Neymar. E aí, depois fala que eu liguei para ele, liguei para família, me arrependi, pedi desculpa, não sei o quê. Mas a verdade é que, de novo, é o tipo de coisa que um cara, capitão, líder, aos 34 anos, ele não tem que estar se irritando porque tem um ponta driblando ele no treino, né? Cara, ele era esse cara aí, juntando todas as notícias de não querer jogar contra o Palmeiras, todo mundo faz gol, e aí a próxima coisa que você ouve dele, ele caçando briga em treino, de novo, mais uma semana que o Neymar nem vai a campo, ele perde pontos, com a sociedade do futebol, com certeza chega na CBF, chega no Ancelotti, e não aumentam as chances dele de ser convocado, no mínimo. Exatamente. E assim, tira toda a confiança do Robinho Júnior, né? Que assim, é um jogador jovem, tem muita expectativa, muito também por conta de ser filho de quem é. A gente não pode tirar isso da equação. E até agora não fez grandes jogos no profissional, mas, cara, natural, ele é muito jovem, ainda pode se desenvolver. E você tá ali no treino, pode ser assim, fazer uma grande jogada, fazer um drible ali, uma jogada de efeito, pode ser que ele ganhe confiança, isso ajude o Santos, ele possa virar uma opção mais efetiva no ataque. O Neymar não quer nem saber, fala, não, como é que você vai me driblar aqui, assim, tipo, acho uma atitude pequena, e acho que também, já que você citou seleção brasileira, é mais pequena ainda a gente vê os jogadores da seleção brasileira, como foi o caso do Rafinha dando entrevista, falando, não, para mim o cara do Patético. Hexa é o Neymar. Assim, o Rafinha devia ter vergonha de falar isso, cara, assim. E cada vez para mim fica mais claro. Ou o Neymar vai ser convocado na base do grito, de influenciador ali xingando, e na base da carteirada, de tentar assim, não, fui o cara da seleção aqui por muitos anos, e agora eu tenho que ir também porque sou eu. Ou ele vai assim, ou ele não vai. Porque o futebol dele é absolutamente abaixo da crítica. O Neymar não merece estar na Copa do Mundo. Eu vi uma estatística outro dia, o Neymar contra os 12 grandes do futebol brasileiro. 19 jogos, 4 gols, uma assistência. Esse cara merece estar na Copa do Mundo? Você pega os números dele. Pra mim, não. E muito mais que não, porque ele fez vários gols em partidas que ele estava jogando mal. Então acho que atuações é ainda pior do que só a estatística fria. E Mas tem assim, um. Só para destacar que também tem pode o falar, por ponto favor. de que o Santos não jogou mal contra o Palmeiras, fora de casa. Era um adversário muito mais forte, o Santos foi lá, saiu na frente.
tomou um empate, poderia ter tomado a virada no final, mas o gol foi anulado, mas não foi um jogo ruim do Santos, sem o Neymar. Exato, é um time mais coeso, né, muitas vezes. E você falou da questão da confiança do Robinho Júnior, e tem, justamente, além de tudo isso que você falou, tem a questão da posição de idolatria do Neymar, que, assim como você falou de seleção brasileira, ele é o ídolo de vários jogadores que estão ali, ele também é o ídolo do menino, do Robinho Júnior, ele já falou isso em entrevista várias vezes, e aí você está fazendo uma coisa, se espelhando no estilo de jogo do seu ídolo, e este mesmo ídolo vai lá e te bate no treino, te levanta, te dá uma rasteira, te bota para baixo, sabe? Além do impacto que teria qualquer outro jogador fazendo isso, ao não entender a posição que ele tem na cabeça dos jogadores mais jovens, ele coloca eles ainda mais para baixo. Porque se fosse qualquer outro jogador, o Robinho Júnior ia ficar triste já podia perder confiança. Sendo o cara que ele se espelha e idolatra, sabe, isso aumenta isso em 3 ou 4 vezes mais essa sensação. Então, só notícias ruins, mais uma vez, num final de semana, de futebol relacionado ao Neymar. E mais uma vez que ele nem jogou, ele consegue, piorar a situação dele sem nem entrar em campo. E sobre esse caso, não é a primeira vez que isso acontece, tá? Eu lembro que há alguns anos atrás teve um treino da seleção brasileira que botaram a principal para jogar com alguns meninos sub-20. Um lateral deu uma caneta no Neymar, ele puxou a camisa dele, tipo, ele para fazer a falta. E um minuto depois o Tite chega e tira do treino. Assim, porque ele driblou o Neymar, cara. Então já é reincidente esse caso ainda. É, então, triste a situação, né, eu acho que no final das contas, por merecimento, ele não vai ser convocado. Se ele for convocado é por causa de outras questões, patrocinador, jogadores querendo ter alguém para proteger eles, alguém com um nome mais Para a culpa pesado. não cair neles. Exato. No final das contas, é isso. Já falamos bastante, Neymar, talvez, não vou falar que é o grande perdedor da rodada, mas um dos, com certeza ele é. Exato. Para fechar aqui com o campeão dos perdedores aqui do canal. O Vasco da Gama. Sim, não tem como, não tem como, gente. Eu não me lembro da última vez que o Vasco ganhou do Flamengo, tá? Não lembro quando foi o Vou último buscar a jogo. informação. Eu vi que teve no começo do ano, fez um aniversário de 3 anos. Cara, 3 anos atrás é tempo, hein? É tempo. Eu ainda estava na faculdade, tá? Tava terminando a faculdade 3 anos atrás. Então, assim, Pô, se você estava, eu também é, estava. então, assim, foi uma loucura, assim, o que o Vasco acontece. Mais de quase 30 jogos, se não passou dos 30 nesse meio tempo, e não consegue ganhar, Informação, cara. eu não Pode estava na falar. faculdade, foi dia Boa. 5 de março de 2023. Então, foi no comecinho de 2023, achei que era no finalzinho de 2022. Mas, assim, é impressionante, cara. São uma porrada de jogos. Uma hora o Flamengo tá batendo, outra hora o Vasco tá apanhando. Nesse jogo você até destacou, conseguiu ter um poder de reação para buscar um empate. Mas, assim, não vai conseguir ganhar nunca mais, cara. Seu maior rival, eles estão cagando na cabeça do Vasco tem 3 anos e não apresenta nenhum poder de reação. Nesse jogo até conseguiu empatar, mas. E o pior é que a tendência é que não ganhe mesmo, tá? Porque o time do Flamengo é muito melhor. Cara, eu te falar, são 14 jogos sem vitória do Vasco, aí tem esse. Aí antes foram 3 vitórias do Flamengo, aí uma vitória do Vasco, ou seja, em 20 jogos você tem aí 2 vitórias do Vasco, e a terceira, né, se você for olhar a antepenúltima vitória do Vasco, você vai ter, além desses 20 jogos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A antepenúltima vitória do Vasco foi em 2016. Então, nos últimos 10 anos, o Vasco ganhou 2 vezes em 16, pelo Campeonato Carioca, uma vez em 21, uma vez em 23. É isso. E nesse meio tempo desses 3 anos, tem 4-1, tem 6-1. Então, assim, tiveram goleadas do Flamengo em cima do Vasco. Exato. Mas aqui foram todos os meus perdedores agora. Os meus também coloquei o Vasco, o Renato Gaúcho entre os vencedores, porque pelo menos empatou, né, porque
nesse contexto dá para ver o quão importante é o empate, né. Se você não tá ganhando, pelo menos você não tá perdendo. E era para ter perdido de novo, né, como a gente Tava destacou, dois a estava zero, dois a né. zero. Se você olhar na figura geral, talvez precisa de ganhar pelo menos mais uma vez, né. Aí quem sabe fica mais uns 4 anos sem ganhar para poder manter pelo menos a média. Desde 2016 você tem 4 vitórias contra seu maior rival, é triste. Sendo que a É, 2 cara, foram em 16, né. De 17 para cá são 2 vitórias. isso é bizarro, cara. É É, loucura o que tá acontecendo. é uma estatística maluca essa. Mas ficamos por aqui? Ficamos por aqui, vamos bater aí mais de 45 minutos já de vídeo. A gente agradece todo mundo que assistiu até aqui. Você assistiu o vídeo todo, deixa seu like, mostra que você gostou do conteúdo, né? Como eu acredito que você gostou, porque você assistiu 45 minutos da gente falando sobre. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. A gente vai continuar fazendo vencedores e perdedores ao final de toda a rodada. Então, tá na 14, pelo menos mais 24, né? Mais 24 vencedores e perdedores você vai ter até o final do ano, mais Copa do Brasil, Liga dos Campeões que está aí na reta final, campeonatos internacionais, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Mundo. Então tem muito vídeo, muito conteúdo que ainda vai sair esse ano. Se inscreve para não perder aí os próximos. Comenta o que você achou, se você concorda com os meus vencedores, se você concorda com os do Matheus ou com os perdedores. Às vezes você discorda de um ou de outro, até porque a gente teve conflito aqui, né? Eu coloquei o Vasco entre vencedores, ele colocou entre perdedores. Comenta quem você acha que está certo, quem você acha que está errado. Se a gente esqueceu de algum personagem dessa rodada que podia estar aqui, entrar nessa lista, e por quê, e onde. É isso, comenta aí que a gente vai te responder. É muito legal quando vocês também participam do vídeo, né? Vocês ajudam a gente a criar esse conteúdo. É muito legal para a gente. Indica esse vídeo para alguém que às vezes não pôde assistir os jogos dessa rodada, estava, né, meio apertado, viajou no feriado e quer saber mais ou menos o que aconteceu sem ter que assistir 10 jogos de futebol, envia esse vídeo, que é um resumo bem legal aí dos principais acontecimentos, pelo menos. E é isso, mais uma vez a gente agradece todo mundo que assistiu até aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu.